Esmeralda, a mais nobre esperança. Capítulo 1. Era uma vez um reino distante chamado Pindorama. Ele era governado há mais de 100 anos pela dinastia Albuquerque, uma família rica e poderosa. Porém, mesmo com todo o poder que possuíam, o rei e a rainha tinham um grande problema. Após várias e várias tentativas, os dois não conseguiam conceber um herdeiro para continuar o seu reinado. O tempo passava e, para a frustração do casal, nada parecia funcionar. Foi quando o rei resolveu buscar respostas em terras jamais exploradas. Em uma dessas expedições, o rei se deparou com a solução que tanto procurava. Ele ouviu falar sobre a lenda da Serra Resplandecente, um lugar cheio de maravilhas, onde existia a Pedra Esmeralda. Essa pedra era capaz de realizar milagres, e um deles poderia ser a tão desejada fertilidade de sua esposa. No entanto, para pegar a Pedra Esmeralda tinha um grande custo: o despertar de Yara, uma sereia com poder de enfeitiçar qualquer homem. Com o feitiço, ela não só ameaçava a quem ousa tomar posse da Esmeralda, como também todo o reino. Porém, o rei, consumido pelos seus próprios desejos, ordenou que sua tropa retirasse o maior fragmento da pedra que conseguissem, sem se importar com as consequências. Assim foi. A tropa do rei obedeceu suas ordens e se dirigiu até a Serra Resplandecente, onde se maravilharam com um horizonte verde e uma bela mistura de cores no céu. Mas a tarefa não era fácil. Eles caminharam e caminharam até que, finalmente, encontraram a gruta que tanto procuravam. Lá dentro, em meio às paredes rochosas, descansava a esverdeada e brilhante Pedra Esmeralda. Então, sem hesitar, os homens cumpriram o mando da majestade e voltaram para o reino. Porém, mal sabiam que, quando a joia foi retirada, a lenda se concretizou. Poucos dias depois, a sereia Yara despertou. Capítulo 2. Quando os homens voltaram de viagem, todas as medidas começaram a ser tomadas. O reino todo se encheu de esperança com a possibilidade do nascimento do herdeiro. As empregadas do castelo prepararam o banho da rainha. Então, esperançosa, ela entrou na banheira levando consigo a Esmeralda. No instante em que seu corpo tocou a pedra na água, o seu desejo mais profundo se tornou real, e instantaneamente seu ventre passou a carregar um milagre. O impossível ocorreu. Juntos, o rei e a rainha esperavam a concretização de um sonho, e todo o reino aguardou o nascimento do novo herdeiro do trono. Porém, para a surpresa de todos, as dificuldades ainda não acabaram. Por conta da idade avançada da rainha, seu parto foi de risco, e então as parteiras fizeram de tudo para salvar a vida da majestade e do seu bebê. O rei aflito aguardava notícias. Ele estava em prantos quando uma das parteiras foi ao seu encontro. Sua esposa estava adormecida, mas saudável, e deu à luz a uma linda menina. E é aqui que começa a história da nossa tão esperada princesa, Esmeralda, a garota que nasceu pela esperança. A parteira entrega para o rei sua tão desejada filha. Porém, a felicidade no rosto do homem dura pouco. Apesar do bebê carregar os fios de cabelos azuis, marca registrada da família real, ela é diferente. Nasceu com uma deficiência desconhecida até então pela época. Revoltado, o rei entrega a criança para uma das criadas de confiança do castelo, Maria, junto com a Pedra Esmeralda.
a quem ele culpou estar associada à deficiência de sua filha recém-nascida. Leve-a para longe do meu reino, ele ordena. A criada, sem escolhas, obedece às palavras do rei. A rainha desperta e, ansiosa, deseja conhecer o seu bebê. As parteiras não ousam falar a verdade, e o rei, incapaz de admitir o que fez, alega para a esposa que a criança não sobreviveu. Sinto muito, ele diz, enquanto os olhos da rainha se enchem de água. Então, abalada pela perda de seu bebê e por não conseguir mais realizar o seu sonho, a rainha entra em uma tristeza profunda, como nunca vivenciou antes. Capítulo 3. Enquanto isso, a criada Maria teme pela segurança de Esmeralda e decide tomar conta do bebê como a filha que nunca teve. Com medo que descubram o seu segredo e o rei fique sabendo que as suas ordens não foram cumpridas, a mulher resolve escondê-la do resto do mundo e batizá-la de Helena. Não se preocupe, minha pequena, eu vou cuidar de você, diz, beijando suavemente a testa da criança. Helena cresce sobre uma única regra: jamais deve deixar a sua casa sem permissão, permanecendo protegida do mundo exterior e daqueles que podem a fazer mal. Os dias se passam e, junto com eles, um grande mal se apossa de Pindorama. A comida do reino fica escassa e os homens da tropa do rei, um a um, começam a desaparecer. A busca por eles é grande, mas ninguém consegue encontrá-los. Mal sabem que Yara está por trás do mistério, sedenta pela sua vingança. Enquanto isso, o desespero de toda a população aumenta, e pouco a pouco a esperança parece não mais existir. O tempo também se torna cruel para a realeza. O rei adoece e, lentamente, acaba falecendo. Como a rainha nunca se recuperara da perda do herdeiro, sentindo-se culpada pela morte, não tem condições de governar. Quem assume o reino é Augusto, o jovem sobrinho do rei. Diferente dos tios, o garoto é ganancioso. Além da coroa, o seu maior desejo é encontrar a Serra Resplandecente, tão mencionada pelo seu pai que, antes de desaparecer, detalhou em um livro todos os encantos e preciosidades que haviam deslumbrado-o no lugar. Um dia, todas as esmeraldas serão minhas, Augusto pensa. Trarei o Senhor de volta e finalmente Pindorama será o reino mais rico de todos, como sempre sonhou. Capítulo 4. Enquanto Augusto planeja encontrar as esmeraldas, Helena cresce. E quanto mais cresce, mais e mais perguntas começam a inundar a sua mente. Mas uma em específica é a mais repetida por ela. Mamãe, como é o mundo lá fora? Questiona a princesa com os olhos brilhando de curiosidade. Mal percebe quando a mãe solta um suspiro pesado, entristecida com as mentiras. Você é como essa joia preciosa. Ela aponta para a pedra esmeralda. É preciso mantê-la longe dos olhos dos monstros que estão soltos por aí. Maria inventa histórias e perigos inimagináveis caso a pequena deixe o seu lar. É aqui que você está segura. Helena, apesar de tudo, é uma menina alegre. Maria ensinou-lhe tudo o que estava ao seu alcance, sem nenhum tipo de distinção. Ela passa o tempo lendo histórias e ouvindo os sons que vêm do lado de fora da parede, imaginando o que as pessoas estão fazendo. Quando Maria vai para o trabalho no palácio, a garota desfruta da companhia de sua coelha, Coara, um presente que sua mãe lhe deu no seu aniversário de 10 anos. A coelhinha é uma ótima amiga.
e mexe o bigode enquanto escuta Helena falar sobre seus sonhos e desejos. Ainda vamos conhecer muitos lugares juntas, promete a menina, espiando o mundo exterior por uma pequena rachadura na parede. Capítulo 5. Certo dia, tudo muda. Quando a menina acorda, não encontra Coara em lugar nenhum. Ela desapareceu. É quando Helena, pela primeira vez, não vê outra escolha a não ser desobedecer à única regra de sua mãe, saindo de casa em busca do bichinho. Por onde passa, Helena atrai os olhos de todos os lados. As pessoas encaram curiosas as madeixas azuladas da menina, e muito se inventa sobre a aparição da criança real desconhecida. Seria uma filha bastarda do rei? Onde ela estava esse tempo todo? E por aí vai. Ninguém imagina a verdadeira história da menina. Helena, porém, não repara na comoção. Distraída à procura de sua coelhinha e preocupada com os possíveis monstros que habitam o mundo exterior. Até que, depois de muito procurar, ela encontra as pegadas de Coara indo em direção ao palácio. A garota se apressa até lá e se depara com um enorme jardim, repleto das mais belas flores. Uau! Eu entendo por que ela veio até aqui. É lindo, pensa a menina, deslumbrada com a vista. Coara! Grita. Onde está você? Seus gritos, contanto, são logo escutados por ninguém menos que Augusto. Ele fica surpreso com a aparição da garota e a observa atentamente sem entender o que está acontecendo. O atual regente do reino segura Coara em seu colo, o que deixa Helena incomodada. Esse coelho é meu, ela diz, aproximando-se do homem, assustada. Ele, por outro lado, está intrigado com a presença da criança, mas deseja saber mais sobre a menininha misteriosa com cabelos azuis. Augusto cautelosamente devolve o bichinho para ela e a convida para conhecer o palácio. Preocupada ao ver que o sol está prestes a desaparecer, Helena diz: preciso ir antes que minha mãe perceba minha falta. É claro, eu te ajudo, pode confiar em mim. Augusto a tranquiliza, abrindo um sorriso amigável. Então, propõe que a deixe acompanhá-la até em casa para que nenhum mal lhe aconteça. A princesa concorda, despercebendo a real intenção do rapaz. O atual rei, como prometido, leva a garota em segurança, mas, a partir desse dia, começa a vigiar a casa para saber mais sobre quem mora por lá. Capítulo 6. Não demorou muito para Augusto descobrir o grande segredo de Helena. Alguns dias após espreitar pelas redondezas da pequena moradia, ele avistou Maria deixando um dos aposentos, e então tudo começou a fazer sentido. Augusto se lembra vagamente do nascimento complicado de sua prima Esmeralda e, é claro, do seu trágico fim. Mas e se aquela história não tivesse acabado ali? E se a filha do rei e da rainha estivesse viva por todos estes anos? Os pensamentos assombraram o rapaz. Ele não quer que a criança ameace o trono que tanto desejou. Mas, então, o medo do jovem é substituído por algo mais forte, o desejo de encontrar as riquezas da Serra Resplandecente. Se Esmeralda está viva, ela devia ter consigo a pedra preciosa que lhe deu vida, a joia necessária para guiá-lo até a serra e escapar dos encantos de Yara. Ele precisava encontrá-la e também precisaria convencer Helena a acompanhá-lo nessa jornada. O plano de Augusto era simples. Ele queria ganhar a confiança da menina. Assim, todos os dias, quando Maria saía para trabalhar, o rapaz passou a ir até a frente da casa de Helena. E pelo outro lado da parede, começou a contar para a menina sobre o dia e suas aventuras. A garota rapidamente ficou fascinada pelas suas histórias. Você não tem medo dos monstros que vivem por aí?
A princesa questiona, mas Augusto parece achar graça. Você não pode deixar que o medo te impeça de viver, ele responde, deixando Helena pensativa. Ela não queria mais imaginar como o mundo era, e sim ver com seus próprios olhos. Me leve para dar uma volta pelo reino, ela por fim decide. Com o passar do tempo, os passeios de Augusto e Helena se tornaram rotineiros. Todos os dias, o príncipe encontra a garota na porta de sua casa e a leva escondida para conhecer os lugares mais belos de Pindorama. Mais e mais ela se apaixona pelas paisagens e percebe que os perigos que sua mãe lhe contou talvez não fossem tão reais assim. Porém, Helena tem medo de confrontar Maria sobre a verdade. Ela não quer que ela a proíba de ver seu novo amigo Augusto. Então, a garota mantém a relação dos dois em segredo. Até que, certo dia, Augusto conta mais uma de suas histórias para Helena. Não diferente das outras, porém essa prende mais a atenção da criança. Era uma vez uma sereia muito bonita e poderosa chamada Yara. Ele começa, sentando-se ao lado da garota. Metade peixe, metade mulher. Ela é capaz de controlar homens com o seu canto e levá-los a fazer loucuras sob os seus encantos. Que tipo de loucuras? Pergunta Helena, curiosa. Inimagináveis, ele responde. A menina aparenta estar assustada, mas continua ouvindo as palavras de Augusto. Enquanto ela estiver acordada, todo o reino corre um grande perigo. Deve existir um jeito de impedi-la, Helena exclama. No mesmo minuto, Augusto deixa transparecer um sorriso. Era o que ele queria escutar. E tem, o príncipe fala. Diz a lenda que, quando lhe for devolvida a sua pedra verde e preciosa, Yara voltará ao seu sono profundo. Nesse momento, Helena se lembra da joia que Maria esconde em sua casa. A criança é logo tomada por um medo absoluto de perder a sua mãe para os encantos de Yara. Então, sem hesitar, decide ajudar. Capítulo 7. No dia seguinte, Helena, decidida, pega a pedra esmeralda e, junto a Coara, resolve acompanhar Augusto até a Serra Resplandecente. Se, como o rapaz havia lhe dito, esse era o único jeito de deixar o reino e as pessoas que amava em segurança, que assim seja. Sua mãe iria perdoá-la mais tarde. A coelhinha encara a garota mexendo os bigodes. Helena suspira quando diz, olhando para sua companheira: Eu preciso fazer isso, Coara. Pela primeira vez, eu vou fazer parte de uma história. Então, ela caminha ao encontro do príncipe. O caminho até a serra é longo, e eles partem sem deixar rastros. Durante o percurso, porém, Augusto fica cada vez mais admirado com a compaixão de Helena. Você acha que Yara pode um dia se tornar boazinha? Ela pergunta para o jovem enquanto os dois descansam sob a luz das estrelas. O príncipe parece ficar intrigado com a questão, mas não responde. Ela continua. Pois eu acho que sim. Acredito que todo mundo tem um pouco de bondade dentro de si. Então, sorri para o rapaz quando diz: Algumas pessoas só precisam de uma ajudinha para encontrar essa parte. Sem conseguir evitar, Augusto está sorrindo. E, estranhamente, conforme o tempo passava, ele percebe que a sua amizade com a possível herdeira vai, mais e mais, se tornando verdadeira. Capítulo 8. Enquanto isso, no reino de Pindorama, Maria percebe o desaparecimento de Helena. A mulher, desesperada, procura por todo o canto da casa, embaixo da cama, dentro do armário, pelo jardim, mas nada. Até que percebe que não foi somente a sua filha que sumiu. A pedra esmeralda também não está mais lá.
Sabendo o perigo que Helena está correndo com a joia, Maria se vê sem escolhas a não ser correr até o castelo e suplicar pela ajuda da rainha e do restante de sua tropa. Mesmo que isso signifique revelar toda a verdade e que ela corra o risco de perder para sempre a guarda da criança. A princípio, é claro, a rainha não acredita em Maria. Meu marido jamais seria capaz de tamanha crueldade, a majestade diz sem hesitar. Já sem esperanças de ser ouvida, Maria tem a ideia de mostrar um retrato da garotinha. Neste instante, a Alteza observa os cabelos azulados da criança e, com muito pesar, se dá conta da verdade. Eu sinto muito, Maria diz, reparando as feições entristecidas da governante. Porém, rapidamente, a rainha enxuga as lágrimas que se atrevem a se formar e, sem sombra de dúvida, resolve ajudar. Contando com todo o seu poder, convoca as mulheres mais corajosas do reino, que não seriam afetadas pelos encantos de Yara, e juntas saem em busca de Helena até a Serra Resplandecente. Capítulo 9. Do outro lado do reino, Augusto e Helena estão cada vez mais perto de seu destino. A esmeralda nas mãos da princesa brilha mais e mais conforme eles se aproximam da gruta que a deu origem. Chegamos! Helena exclama, sorrindo. Porém, o príncipe não sorri de volta. De repente, a adrenalina durante a viagem é substituída por um medo inigualável. Receoso, Augusto fica para trás e pede para que Helena entre sozinha na gruta. No momento em que a garotinha devolvesse a joia para Yara, seria seguro para ele se aproximar, ele pensa, com medo de se arriscar. Helena caminha até a gruta e uma melodia afinada vai ficando mais alta conforme ela se aproxima do lugar. De repente, os guardas que acompanhavam a aventura perdem controle de seus corpos e, de um a um, marcham enfileirados até a gruta. Assustada, Helena pensa, eu nunca devia ter desobedecido minha mãe, e fica prestes a desistir. Mas, no mesmo instante, Coara pula em direção ao som, não lhe deixando outra escolha. Coara! Ela grita em desespero. Então toma coragem de correr até a gruta. Ela não estava fazendo aquilo só por ela, mas para proteger a todos que amava. Assim que Helena pisa na gruta, avista Yara, transformando todos os homens em peixes sem piedade. A criança estende a pedra esmeralda, chamando a atenção da sereia. Eu vim lhe devolver o que é seu, ela grita. Yara se aproxima, intrigada com a presença da garotinha, e Helena continua sem medo. Eu te devolvo a esmeralda, mas com uma condição. Deixe todos esses homens em paz. Porém, Yara dá risada do pedido da menina. Por que eu faria isso? Se estou me divertindo tanto? E ela parte em direção à princesa querendo tomar o que lhe foi roubado. Distante, Augusto escuta os gritos de Helena, e então, o príncipe que costumava só pensar em si mesmo, finalmente toma coragem para ir salvar a garotinha, agora sua amiga. Ao entrar na gruta, o homem vê a imagem de Yara tomando a esmeralda de Helena. Fique longe dela! Augusto grita, atraindo a sereia. Mas ela não aparenta preocupação com a chegada do rapaz. E quem irá salvá-lo? Ameaça Yara. No mesmo instante, começa a cantar, hipnotizando o príncipe com sua melodia. Helena grita, mas Augusto não a escuta. Ele, agora sem o controle de seu corpo, não tem escolha a não ser obedecer às ordens da sereia. Pegue já a pedra! Augusto se aproxima da criança. Helena, encurralada, não tem por onde fugir. Ela olha para o companheiro e suplicante diz: Sou eu, sua amiga, não dê ouvidos à música. E leva a mão ao coração do príncipe. A sua força vem daqui, e nada é mais forte do que isso. O rapaz para
encarando a garotinha, e sua expressão irritada se suaviza. Em seguida, ele desperta do feitiço. Você me salvou, Helena, ele fala, muito antes disso tudo. Sorri e se volta para Yara, que não vê outra escolha a não ser transformá-lo em peixe também. Não! A menina implora. Então ela toma uma atitude surpreendente. Ao invés de julgar Yara, ela decide convencê-la de que sua atitude não lhe traria felicidade. Cada peixe desse lago sonha em voltar para sua casa e encontrar com a sua família, observa Helena. Você não se sente culpada por afastá-los de quem eles amam? Yara parece ignorar o que a princesa diz, mas a menina continua. Eu sei que você sente. Passei a vida toda presa em minha casa com medo de todo o mal que existe no mundo, e várias vezes a minha única companhia era a minha coelha. A conversa se torna mais interessante. A sereia se aproxima para ouvir melhor o que ela tem a dizer. Passava o tempo imaginando como seria viver do lado de fora, e só aceitei vir até aqui, pois queria te dizer que nunca é tarde para mudar. Sei que no fundo ainda há uma esperança. Tocada pelas suas palavras, ela decide responder Helena. Os homens me tiraram tudo o que eu amo, então eu tirei tudo deles. A pequena insiste. Por favor, Yara, transforme-os de volta e eu lhe prometo que eles jamais irão incomodá-la novamente. Foi errado eles roubarem de você. Eu sei disso. Mas será que você não pode perdoá-los? A princesa estende a pedra até a sereia. Comovida com o nobre gesto da garota, o impensável acontece. Yara permite que ela vá até o local onde a pedra foi retirada. Sem perder tempo, a garota recoloca a pedra na parede da gruta, onde nunca devia ter sido tirada. No mesmo instante em que é devolvida, um brilho intenso escapa da pedra, iluminando a escuridão com seus mais belos tons de verde. Yara sorri, mas dessa vez um sorriso genuíno. Então, a sereia libera a sua magia e transforma todos os peixes do lago em homens novamente. Sem imaginar, a redenção de Yara também a liberta de sua maldição, e ela agora está livre para seguir o seu curso para além da gruta. Como gratidão, Yara entrega um colar feito de esmeraldas a Helena, para que a proteja sempre que estiver em apuros e possa reencontrá-la quando desejar. Capítulo 10. Tudo parece resolvido quando Helena percebe que tem alguém entrando na gruta. Ela se assusta ao ver a imagem de Maria. Helena, você está bem? Suspira e, acompanhada pela rainha, corre em direção à garotinha, ambas abraçando-a com força. Finalmente, a espera da rainha pela sua tão desejada filha havia chegado ao fim. Mas as surpresas não param por aí. As mulheres do reino que acompanhavam as duas em sua jornada olham em volta e se espantam ao ver os homens desaparecidos sãos e salvos, inclusive o pai de Augusto. Famílias e amigos enfim reunidos. E, com um desfecho inesperado, todos se abraçam, comovidos e felizes. Me desculpe, minha filha, eu nunca devia tê-la escondido do mundo, diz Maria encarando a criança. Helena não demora a responder. Tudo bem, mamãe, me desculpe por desobedecê-la, mas precisava ter certeza de que ela não lhe faria nenhum mal. Enquanto as duas se abraçam, Augusto interrompe sorrindo. E não é mesmo que até os monstros são capazes de perdoar? Uma comemoração sem fim se espalha por Pindorama e, finalmente, a paz é restaurada no reino. Aos poucos, tudo volta ao normal. O verde toma conta dos campos na mais bela paisagem, coberta por flores, música e, acima de tudo, esperança. Helena é reconhecida como princesa
e ganha sua tão desejada liberdade. Durante o dia, explora o castelo da realeza ao lado de Augusto e da rainha, que agora se encontra saudável para governar novamente. Durante a noite, a garota não hesita em voltar para casa com Maria e, é claro, na companhia da sua fiel amiga Coara. É assim que termina a história de Helena. De uma princesa renegada à heroína de Pindorama. Sua diferença é o que a torna, afinal, tão especial. Alguns podem até dizer que é por conta da esmeralda, outros pelos encantos da Serra Resplandecente. Mas a menina sabe a verdade. Tudo é possível com o poder do amor. Esmeralda, a mais nobre esperança. Autora Laís Scarpa. Narração Pamela Borges. Produção fonográfica Gustavo Simas. Vimídia, voz inclusiva mídia produtora.